Vamos prosseguir. Vamos conversar sobre programação para dispositivos móveis, tá? Programação para dispositivos móveis é uma disciplina que eu trabalho no curso aqui, se eu não me engano, desde 2013. Então é uma disciplina que na UFV ela já tem uns 7 anos, mais ou menos. É uma disciplina optativa, mas é uma optativa que os alunos costumam brincar, chamar de optatória, né? Quase todo mundo, quando tem oportunidade, faz. Por que isso acontece, tá? Vamos lá. Começando aqui essa conversa com uma pergunta, né? Ou com uma solicitação. Tem alguém aqui no grupo, né? Alguém aqui na sala que não tem um celular? Provavelmente não tem ninguém na sala que não tem um celular. Não vou ficar nem um pouco surpreso se essa for a situação. O que acontece, pessoal? Olha só, mostrando algumas motivações para estudo dessa área, né? Vamos lá ver algumas estatísticas. Segundo o World Bank, em 2015, 3/4 da população mundial já possuía acesso à computação móvel. Se a gente for fazer uma conta melhor, ó, população mundial em torno de 7 bilhões e meio de pessoas, tá? E em 2015 a gente tinha 6 bilhões de linhas ativas de celulares. Alguém poderia fazer uma conta rápida e falar, professor, 6 bilhões é mais do que 75% de 7,5. Né? Se eu não me engano, 75% aí de 7 bilhões e meio vai dar na casa de 5 bilhões e meio, alguma coisa assim. Tá? Mas olha só, esse dado aqui está se referindo a linhas de celular ativa, não a aparelhos. Tem gente que tem mais de uma linha. Então, naturalmente, esse valor fica um pouco maior. Mas já dá para ter uma noção que a amplitude, não é, desse tipo de tecnologia é muito grande. Olha só, 2010, 10 anos atrás. Infelizmente eu não tenho esse dado de forma mais precisa, tá? Atual. Mas já dá para ter uma noção do impacto disso. Ó, em 2010, a Open Handset Alliance, que é um conglomerado de empresas que ditam os padrões do Android, levantou que 1,5 bilhão de aparelhos de TV estavam em uso no mundo, sendo que 3 bilhões de pessoas já tinham um telefone celular. Olha que interessante, eu acho isso até assustador. Quando a gente pensa em equipamentos de entretenimento, se eu perguntasse para vocês, qual o primeiro equipamento de entretenimento que te vem à mente? Provavelmente, dos antigos, né? Provavelmente vocês poderiam falar rádio, televisão. Há 10 anos atrás, o número de pessoas que tinham um telefone celular já era o dobro do número de televisões. Imagina hoje. E era o triplo do número de pessoas que tinham acesso à internet, até porque a internet há 10 anos atrás não era tão comum e muito aparelho de celular nem tinha acesso à internet. Se a gente for trazer isso para uma realidade nacional, né, que aquilo era um dado mundial, vamos pegar na realidade brasileira. Em 2016, a Fundação Getúlio Vargas levantou que quase 170 milhões de smartphones estavam em uso no Brasil. Em 2017, esse número já era de praticamente um smartphone por habitante. O Brasil tem em torno de 220 milhões de habitantes e o número de smartphone era próximo a isso. Ou seja, era quase 1 para 1. Uma projeção da Cisco para esse ano, ó, de 2020, é de que no mundo, aí não é no Brasil, né, a gente teria em torno de 5,4 bilhões de smartphones em uso, menos pessoas com engenharia, teriam acesso à eletricidade. Não me perguntem como essas pessoas recarregariam seus celulares, tá? A não ser que, né, utilizando tecnologia solar, sei lá, enfim. Não fui eu que fiz esse levantamento, mas ele é no mínimo curioso. Olha só, um número muito maior de pessoas vão ter acesso a smartphone do que a saneamento básico, água potável, e muito mais do que automóvel. Então, resumindo, praticamente todo mundo tem um smartphone hoje em dia. É um dado, os dados que eu apresentei aqui têm o objetivo de mostrar isso para vocês. Mas, na disciplina, a gente não vai desenvolver nada físico, a gente não vai criar um smartphone, a gente vai criar software para ele, né? Então, do ponto de vista de aplicativo, como é que funciona isso? Alguns dados aqui, ó, sobre aplicativo. Ó. Em 2014, se a gente for juntar todas as plataformas móveis, aí a gente pega iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry, por aí vai, quase 140 bilhões de apps foram baixados, apenas em 2014.
A projeção, segundo a Gartner, é que para 2022 esse número chegue próximo a 260 bilhões de apps por ano. Vamos lembrar que a população mundial tem em torno de 7 bilhões e meio de pessoas, correto? É como se cada pessoa do mundo baixasse em torno de 34 aplicativos por ano. É interessante, não é? Se a gente for pensar em público-alvo, se imagina no papel de desenvolvedor ou de criar uma empresa para desenvolver algum tipo de tecnologia. Quanto mais possíveis usuários daquela tecnologia você tem, melhor para você. Porque você tem um mercado mais amplo, né? Você tem mais possíveis consumidores. Vale a pena aprender esse tipo de tecnologia hoje? Os dados dizem por si só. Olha lá, ó. Naquela mesma projeção, como vocês podem ver, ó, é um crescimento contínuo. E não há previsão para que esse crescimento diminua, né? Isso aqui é o número de aplicativos baixados por ano, né? Nos últimos anos e a projeção para 2022. Isso vem só aumentando. Aí eu pergunto para vocês, vale a pena desenvolver para dispositivos móveis? Eu acredito que tenha ficado bem claro para vocês que sim, é um mercado em plena expansão. Agora, a disciplina, ela é em Android. Por que ela é em Android? Será que é porque eu acho o Android mais bonito? Será que é porque eu acho o Android mais fácil de desenvolver? Será porque... Qual o motivo? O motivo são os números, pessoal. Não é nem uma questão de opinião, é uma questão de constatação. Olha só. Esses números aqui estão mostrando para vocês o market share, ou seja, a porcentagem de absorção do mercado de smartphones de cada um dos sistemas operacionais ao longo dos anos. Como vocês podem observar, o Android, atualmente, ele tem em torno de 86%, né? Vamos arredondar para cima, 87% do mercado de smartphones do mundo. Basicamente, o que sobra é o iOS. Hoje em dia, a gente não tem mais nenhuma, e não significa que esse cenário não possa mudar, mas basicamente a gente só tem duas plataformas, dois sistemas operacionais móveis relevantes, que é o Android e o iOS. E não existe perspectiva para que diminua a porcentagem de atuação do Android no mercado. Pelo contrário, vocês podem ver as projeções, é que isso continue aumentando. Esse gráfico ilustra bem para vocês como que foi a evolução das plataformas ao longo dos anos. Olha só, o Android está em azul, o iOS, que é o da Apple, né, o iPhone, está em preto ou um azul bem escuro, tá? Vamos considerar aqui que o Android ainda é um pouco mais novo do que o iOS. O iOS surgiu em junho de 2007, o primeiro iPhone, e o primeiro Android, que é o HTC One, ele surgiu lá em outubro de 2008. Se vocês forem observar, o Android começou aqui, ó, e ao infinito e além. Tá vendo? Enquanto isso, o iOS não mudou muito, não. Vocês podem observar o iOS, eu estou grifando aqui, ó. O iOS ele tem um público muito fiel. Então a plataforma, ela praticamente mantém esse público-alvo constante. O crescimento do Android se deu muito mais em relação à perda de usuários das outras plataformas. Não que o iOS não tenha perdido. Perdeu, mas não tanto proporcionalmente quanto o crescimento do Android ocorreu. Quem caiu muito aqui, ó, foi o amarelinho que vocês estão vendo, que é o Symbian. O Symbian, para quem não sabe, é o sistema operacional que era muito usado pela Nokia, que alguns anos atrás era quem tinha um domínio absoluto aí do mercado de celulares. Eu mesmo já desenvolvi para a série S40, S60, era muito ruim, inclusive, do ponto de vista de desenvolvimento. Mas, enfim, o Android está em pleno crescimento. Então, vale a pena desenvolver para Android? A resposta aqui é número. Você tem um número de usuários muito maior, um potencial de público-alvo muito maior. Então, por isso que a disciplina hoje é em Android. Pode ser que no futuro isso mude. Algumas outras vantagens que a gente tem aqui, ó, é o fato do desenvolvimento nativo, tá? Eu não estou falando de desenvolvimento híbrido aqui, estou falando de desenvolvimento nativo, que extrai todo o potencial daquela plataforma. Na disciplina, a gente sempre vai trabalhar com desenvolvimento nativo, para não ter limitação tecnológica.
E se a gente for comparar os ambientes de desenvolvimento nativo do Android com o iOS, o Android tem uma vantagem muito grande, que é o fato dele ser multiplataforma. O Android Studio, ele funciona em Windows, funciona em Linux, funciona em Mac. O Xcode, que é o ambiente para desenvolvimento nativo para iOS, ele só funciona no macOS. Então, se você não tiver um Mac, você não consegue desenvolver nativamente para iPhone. Isso seria um complicador muito grande para a gente ter uma disciplina aqui. A gente não tem um laboratório de Mac. Além disso, tem uma vantagem interessante aqui, que a principal linguagem de programação para desenvolver nativamente para Android é o Java. E o Java é uma linguagem que você não usa só para desenvolver para Android. Pelo contrário, você usa Java para desenvolver para um monte de coisa. Então, além disso, a disciplina contribui para o aluno aprender uma linguagem de programação que ele vai poder usar aquele conhecimento em várias outras coisas. Ao contrário, né, do desenvolvimento nativo do iOS, que é em Swift, e basicamente só é usado ali. Que fique claro que o iOS é uma plataforma espetacular, tá? No nosso laboratório, muitos alunos desenvolvem para iOS. Só a disciplina que não é em iOS. Bom, quanto a dispositivos compatíveis, tá? O Android, ele é compatível com alguns tipos de dispositivos que eu estou listando aqui, tá? Tá em azul os que são foco da disciplina, tá? A disciplina ela é focada em desenvolvimento de aplicativo para smartphone e tablet. Mas a gente tem também phablet, que roda Android. Phablet, professor, nunca ouvi falar desse termo. O que é isso? Phablet, basicamente, são os tablets que têm capacidade de telefonar, tá? É um termo usado na indústria, eu acho horrível, tá? Mas imagina você com aquela prancha, né, do Galaxy Note, uma coisa assim, na orelha telefonando. Aquilo é um phablet, tá? A gente tem smartwatch, a gente tem videogame que roda Android, tem televisão que roda Android, tem carro com Android alto que roda Android, tem internet das coisas, né, ou IoT, que roda Android. Você consegue rodar Android num Raspberry Pi, por exemplo. Então, veja só, existe uma quantidade muito grande de dispositivos que rodam Android, e o que a gente aprende na disciplina para smartphone e tablet pode ser aplicado no desenvolvimento para esses outros dispositivos também, porque a base do desenvolvimento é a mesma. Mas não para por aí. Tem Android que roda em geladeira, impressora, micro-ondas, lavadora de roupa, tem um monte de eletrodoméstico que roda Android. Parece piada, mas não é. O Android é uma plataforma que roda em muitos dispositivos hoje em dia. Então essa é uma vantagem, é um conhecimento que você vai aprender na disciplina e reusar para muitas coisas. Bom, um smartphone e um tablet, como vocês devem saber, todo mundo usuário desse tipo de tecnologia sabe que é um verdadeiro canivete suíço. Tem tudo dentro desses dispositivos. Esses dispositivos possuem câmera, possuem infinidade de sensores, aqui eu listo alguns: luminosidade, proximidade, umidade, ruído, campo magnético, que dá para você fazer uma bússola, por exemplo, né? Acelerômetro e giroscópio, que é muito usado em realidade aumentada, realidade virtual, contador de passo, etc. Você tem GPS para pegar a geolocalização do usuário, internet, mapa, NFC para comunicação, né, a curta distância, encostando um dispositivo no outro, tela sensível ao toque, reconhecimento de voz, sintetização de voz, né, que é quando o aparelho fala com você, motores de vibração, etc. Tudo isso é programável. Na disciplina, de uma forma ou de outra, a gente não vai aprender necessariamente a usar isso aqui. A gente vai aprender a programar essas coisas. A gente consegue desenvolver software para essas plataformas usando esses recursos de maneira integrada. Então, veja só, a disciplina, né, a INF 311, ela é uma disciplina optativa de 4 créditos, tá? Ela tem como pré-requisito engenharia de software 1, até porque, lembra que eu falei que engenharia de software 1, que é uma disciplina obrigatória, ela é só teórica, embora tenha projetos avaliativos que são mais práticos? A disciplina de Android, ela é usada como um laboratório de engenharia de software. Então, sempre que o aluno já fez a engenharia, ou até é interessante a disciplina de cursar ambas simultaneamente, é interessante, porque o aluno aprende a parte teórica da engenharia numa disciplina e aplica em projetos práticos na outra. Ela tem essa finalidade bem interessante. Então, aqui na disciplina, a gente dá uma passada pela plataforma Android como um todo e o seu kit de desenvolvimento. A gente aprende sobre a estrutura das aplicações do Android, que são idênticas para qualquer tipo de dispositivo que eu falei agora há pouco. Aprende sobre as activities,
que é uma parte importantíssima dessa estrutura, tá? Que faz aí, dentre outras coisas, o gerenciamento de memória do Android, a navegabilidade entre as telas, enfim, o tratamento de eventos do uso do usuário, tudo que acontece pela ação do usuário. Por exemplo, ele clicou num botão, ele rolou uma tela, ele digitou um texto, todos esses eventos são tratados pelas Activities. Tá? A resposta a essas interações vem por aqui. Conectividade com banco de dados. Então, existe um banco de dados embutido dentro dessas plataformas, a gente vai aprender não apenas a usá-lo, como a desenvolver, né, integrando a eles. Aprendemos algumas APIs, como mapa, geolocalização, várias coisas sobre sensores, integração local de aplicativos, tá? Como é que eu coloco um aplicativo A para conversar com um aplicativo B sem precisar usar a internet? Isso tudo feito a nível de sistema operacional. A gente vai aprender lá. Questões de componente de interface gráfica e por aí vai, tá? Essa é uma disciplina que tem carga horária teórica e prática. Ela tem em torno de 70% das suas aulas teóricas, 30% práticas, sendo que mesmo as aulas teóricas, elas sempre são relacionadas a código. É uma disciplina de programação. Então, o que a gente mais vai fazer aqui é programar. Perfeito? A avaliação nessa disciplina, ela é feita majoritariamente por meio de um projeto. Essa disciplina ela é sempre orientada a projeto. Tem um projeto que os alunos desenvolvem em grupo, esse projeto é dividido em fases, começa no primeiro dia de aula, acaba no último dia de aula. Tem um projeto que dura a disciplina toda. No final da disciplina, todo aluno tem um aplicativo robusto desenvolvido. Normalmente esses projetos eles servem também para estender os conhecimentos obtidos em sala de aula. O aluno ele sempre vai ter que aprender uma coisa nova, uma tecnologia, uma API diferente para usar ali junto com o que ele aprendeu em sala. Mas o grande foco da disciplina é permitir que o aluno ande com as próprias pernas. Com a base adquirida na disciplina, depois o aluno consegue aprender coisas novas para aquela plataforma sem muita dificuldade. Então ele consegue estender esse conhecimento de forma facilitada. Ela tem algumas provas teóricas, tem muitas atividades práticas, tem aulas práticas, inclusive, e ela tem apresentação de seminários também relacionado ao projeto. Ok? Vocês podem estar se perguntando, professor, que tipo de aplicativo eu vou ser capaz de desenvolver depois que eu fizer essa disciplina? Então, eu vou tentar responder essa pergunta para vocês aqui, ó. Esse, cara, foi o projeto prático da disciplina em 2017, e estava sendo o projeto prático da disciplina em 2020. Só que teve a pandemia, tá parado, né? Depois vai voltar. Todo mundo já deve ter jogado Pokémon GO, né? Se não jogou, sabe o que é. Sabe que é um jogo que envolve muitos recursos do celular. Ali você tem mapa, GPS, câmera, touch, multimídia, etc. Ok? Em 2017, o que foi feito com a turma? Eu fiz todo o projeto estrutural, comportamental, enfim. Eu fiz a planta da obra desse aplicativo, que é um clone do Pokémon GO, tem lá os principais recursos, né, do aplicativo, e disponibilizei no início do semestre para os alunos. Certo? Esses alunos estavam fazendo engenharia de software 1, estavam aprendendo como fazer aquele projeto, então, naturalmente, ao longo da disciplina, começaram a conseguir entender aquele projeto que eles receberam pronto. Perfeito? Na disciplina de Android, o objetivo deles era materializar aquele projeto em software. Não era só desenvolver o app, mas era desenvolver ele seguindo aquele projeto. E foi uma experiência espetacular. A turma aprendeu pra caramba, deram conta de desenvolver a tecnologia e, inclusive, boa parte desses alunos já se formaram e lembraram lá na aula da saudade como um dos projetos mais legais que eles fizeram na graduação inteira. Esse projeto estava sendo continuado agora em 2020 de maneira diferente. O que eu fiz dessa vez? Eu disponibilizei novamente para a turma o projeto, mas eu disponibilizei também o código-fonte. Aquela base estava pronta. Só que eu levantei algumas funcionalidades do jogo real que não estavam presentes ainda naquele clone e que os grupos precisariam escolher uma delas para fazer. Dividi o projeto em fases e o objetivo dos grupos era, até o final da segunda fase, ter a funcionalidade escolhida
pronta, já integrada no código base recebido. A terceira fase última do projeto seria uma fase de integrar todos os grupos, onde todos eles teriam que conversar entre si, integrando todas as funcionalidades desenvolvidas por eles num único código, tendo no final da disciplina um aplicativo feito por várias equipes com várias funcionalidades novas. É a simulação de uma empresa. É o que acontece numa empresa que tem múltiplas equipes. Então, é um projeto de engenharia de software, sim, usando a parte prática. Perfeito? Quem quiser depois baixar esse aplicativo, tem o código QR aí. Ele não está na Google Play, notoriamente, porque ele não pode ser comercializado, distribuído oficialmente, porque infringiria algumas propriedades intelectuais, mas do ponto de vista pedagógico e didático, ele existe, tá? Então teria que ativar fontes desconhecidas lá na parte de segurança do sistema, depois vocês podem olhar. Já falei para vocês que todo aquele canivete suíço dos smartphones, ele foi exercitado de alguma forma aqui nesse app. Então foi um projeto extremamente complexo e ao mesmo tempo que os alunos da disciplina dão conta de fazer. Mas na disciplina a gente costuma também ter parceria com empresa. Então aqui eu trouxe o exemplo do que foi feito em 2018 e 2019. A gente teve a parceria com a Cientec, que é uma empresa de desenvolvimento de software aqui da cidade. O Paulo Márcio, que está aqui, ele até conversou com vocês na semana do acolhimento, vocês devem estar se lembrando dele. O Paulo, a empresa dele é parceira do curso. O que a gente fez nessas experiências? A disciplina ela tem projetos a serem feitos, sim. Nesses 2 anos, a Cientec trouxe para dentro da disciplina problemas reais da empresa que precisariam ser solucionados via software e os alunos escolheram que tipo qual dos problemas eles gostariam de resolver. Foi feito, além da disciplina, uma competição. No final, de forma independente da avaliação da disciplina, a Cientec avaliou qual foi o melhor projeto, qual que não foi. E aqui eu tenho algumas experiências interessantes. O grupo que ganhou, em 2018, tinha lá a Claudinha, né, e o Igor. Em 2019, a Claudinha e o Igor estavam aqui na frente, junto com o grupo vencedor, mas eles estavam representando a Cientec, eles foram contratados pela Cientec, por meio desse projeto, que eles foram tão bem. Então aqui eles estavam entregando a premiação para outros alunos. Esses alunos, grande parte deles trabalham comigo hoje, no laboratório de desenvolvimento. Então teve todo, né, um evento lá, uma divulgação dentro das mídias da universidade, promovendo aí essa dinâmica que a gente fez. A parceria, ela acabou em pizza, mas ela foi frutífera. Olha só, em 2018, dos 20 alunos que estavam matriculados na disciplina, afinal de contas, a disciplina optativa não tem tantos alunos assim, 5 deles, 25%, passaram a ter algum tipo de vínculo com a empresa. Isso numa experiência, gente, de 4 meses, que é um período. Olha que interessante, né? E 3 dos 8 projetos que foram desenvolvidos apenas em 2018 foram dados continuidade dentro da Cientec. Então, a absorção da tecnologia foi muito grande. Então, é uma disciplina que oferece oportunidades para os alunos. Para a gente fechar essa apresentação, eu vou falar brevemente sobre uma possibilidade que o professor Marcos Henrique levantou na palestra dele. O Marcos tinha falado para vocês que quando a gente vai escolher um tema de TCC, esse tema ele poderia ser, por exemplo, a continuação de um trabalho de iniciação científica, ele poderia ser a continuação de um trabalho de uma disciplina. Aqui eu vou dar exemplos de projetos que foram usados em TCC, que é 496, mas que tiveram essa natureza de surgir em outras disciplinas. O aluno, lá em Engenharia de Software 2, ele costuma fazer a análise de um software que ele queira desenvolver completamente. Então tem aluno que às vezes analisa todo um problema lá na Engenharia de Software 2. Lá na disciplina de programação para dispositivos móveis, ele começa a programar a solução daquele problema no trabalho da disciplina e depois ele leva aquilo lá para o TCC para transformar aquilo num produto e transforma aquilo em algo realmente maduro e robusto. E são os exemplos que eu vou dar aqui. O aplicativo FV Mobile que vocês usam hoje em dia, né, que tem aí Sapiens, PVAnet, a questão de eventos, RU, ele surgiu dessa forma. Depois isso foi passado para a DTI, que é quem mantém esse projeto hoje e dita os caminhos dele, mas surgiu da maneira como eu estou falando com vocês. Muitos alunos do curso passaram
por essa situação. O FV Eventos, a mesma coisa. Surgiu nas disciplinas, virou um TCC e hoje é um produto, tanto para Android quanto para iOS. O Cidadão Viçosa foi um dos primeiros trabalhos com essas características que passaram por minha mão, tá? Esse projeto, inclusive, ele foi descontinuado por conta de questões técnicas, enfim, ele já não era mais relevante para o que ele se propunha a fazer, mas ele é um projeto de 2013, como vocês estão vendo, tá? No início da disciplina. E foi dessa forma, disciplina, TCC, produto. No ano passado, a gente desenvolveu uma tecnologia muito legal que é voltada para acessibilidade. A gente desenvolveu uma solução para deficientes visuais poderem se locomover sozinhos, com autonomia, né, numa rua. Como é que funcionava essa tecnologia? Ela envolvia também programação para microcontroladores. Então, basicamente, a gente desenvolveu, em parceria com o Departamento de Arquitetura da UFV, uma roupa, um colete, que ele tinha vários sensores de proximidade, tipo esse sensor de estacionamento de carro, sabe? Aqueles ultrassônicos. Eles eram espalhados pela roupa e a pessoa, ela vestia um cinto mesmo, como se fosse de roupa, e ao longo desse cinto eram distribuídos motores de vibração, tipo esse do celular, que faz o celular vibrar na hora que ele toca. Além disso, a pessoa tinha um celular preso no braço e um headset. Basicamente, como funcionava essa tecnologia? O deficiente visual, ele falava pelo headset, algo nesse sentido: olha, eu quero ir até a biblioteca central, em linguagem natural mesmo. Essa informação era enviada para o celular, que, por meio de reconhecimento de voz em um aplicativo desenvolvido, né, entendia o que a pessoa tinha pedido, certo? O próprio aplicativo verificava pelo GPS aonde aquela pessoa estava, olhava no mapa a localização de para onde aquela pessoa quer ir, traçava uma rota, mas aquela pessoa não enxerga, ela não vai olhar o aplicativo. Aí, por meio de sintetização de voz, no headset, ele começava a dar instruções para essa pessoa. Ande à frente por 100 metros. Vire à esquerda nesse momento. E para que serviam os sensores da roupa? Se, enquanto essa pessoa estivesse andando, algum obstáculo aparecesse no meio do caminho, o cinto ia vibrar na cintura dela na direção que o obstáculo estava, para essa pessoa saber que ela tinha que mudar um pouco a direção do seu andar, e se precisasse recalcular a rota nesse momento, o aplicativo faria e informaria no ouvido da pessoa. Enfim, essa é a solução, de uma maneira resumida. Existe coisa comercial desenvolvida nesse sentido, tá? Eu até listei aqui, a Tactile é uma empresa que tem produtos assim, mas o foco do que a gente fez aqui foi uma solução de baixo custo, envolvendo alunos de graduação e pós-graduação. A gente fez isso em contexto de disciplina, gente. É uma coisa muito legal. Bom, por fim, acho que essa é a última tecnologia que eu ia falar, o Coletap, que é um aplicativo que foi feito pelos alunos para substituir os GPS na coleta de dados em campo. Quando eu falo de GPS, eu estou falando o equipamento GPS puro, sabe? Esses GPS Garmin e tal. O pessoal de algumas engenharias usa muito isso para coletar dado em campo. Onde que visualizou determinada espécie de animal, onde que encontrou determinado tipo de árvore, tal. Esses equipamentos são caros. A gente pode substituir isso por um smartphone. Então, esse app, ele coletava essas marcações, exportava essa informação por meio de uma planilha, enviando por e-mail, enfim. E tudo isso funcionava. Galera, eu espero ter passado para vocês de forma clara o que vem a ser cada uma dessas áreas de atuação, o que vocês poderiam fazer de útil com isso, e materializando o que já foi feito. Um abraço para vocês, uma boa tarde aí, a gente se vê na próxima semana.